Agora vamos ver como registrar isso na ferramenta. Talvez você não tenha todos esses controles, não se preocupe, é devido ao nível de acesso. O que você precisa certamente vai aparecer aqui. No controle de Service Desk, você pode optar trabalhar com tudo, somente os incidentes, somente as solicitações por novos serviços ou alterações nos serviços existentes e nas solicitações de alteração, Change Requests. Nós vamos tratar esse item em outro vídeo. Problemas e também atividades e ações de registro de serviço que serão tratados em outros vídeos. No momento, nós vamos trabalhar com incidentes. E através do filtro que eu estou utilizando, eu posso ver somente de uma determinada empresa ou de todas as empresas. Quando você está atendendo especificamente uma empresa, o primeiro filtro que eu sugiro é que você cadastre aqui qual é a empresa. Bom, para criar e preencher corretamente um incidente. Quando o analista vai fazer isso, muito simples. Adicionar um novo incidente. Vejo se é alguma coisa que já está cadastrada aqui para ficar mais rápido, como por exemplo, é uma validação de backup, um e-mail está indisponível, um desses daqui. Se não for, eu seleciono a categoria. Vou dizer, por exemplo, que eu tenho uma impressora com uma indisponibilidade, não consegue realizar impressão, por exemplo. Título. O título já tem que ajudar a entender o que está acontecendo e sendo menos detalhado, claro, do que a própria descrição. Algo como impressora XYZ não imprime. Já ajuda. Agora, com alarme 1, 2, 3. No visor dela está aparecendo essa mensagem. Aí a descrição você pode colocar detalhadamente. No visor da impressora aparece a mensagem 1, 2, 3 e a impressora fica disponível para impressão. Ok. Anotações, onde você vai registrando a evolução do que está acontecendo no chamado. Já chamei o suporte técnico da impressora. A empresa terceirizada falou que vai atender amanhã. A empresa terceirizada X não veio no dia agendado, marcou um novo dia. Vieram, trocaram uma peça e funcionou. Trocaram a peça e não funcionou. Vão substituir o equipamento inteiro. Aí você vai colocando a evolução. Qual a empresa? Escolhe uma empresa aqui. Status. Todos começam com novo. O próximo status é o atribuído. Atribuído quando você efetivamente atribuir a um analista. Existe uma pessoa responsável por isso. Então, novo, ele acabou de ser aberto, eu ainda não tenho alguém atendendo. Atribuído, está atribuído para alguém. Então, essa pessoa já está efetivamente trabalhando no meu chamado? Está atribuído para ela, mas talvez ela esteja atendendo um outro chamado, ele está para ser atendido. E aí quando a pessoa estiver, o analista estiver efetivamente atendendo esse chamado, ele pode ir para o status em atendimento. Nós temos também o concluído e o encerrado. Tem uma diferença bastante simples. O analista, quando está trabalhando nesse incidente, apenas conclui. Coloco como concluído. Automaticamente, depois de 72 horas, esse incidente vai ser marcado como encerrado. Qual que é a diferença? Simples. Concluído ainda pode ser reaberto. Então, marquei como concluído. Está ok, pareceu perfeito, já validei com o usuário, está tudo certo. No dia seguinte, esse mesmo usuário fala, não, mas pensando bem, eu não tinha testado desse jeito e ainda não funciona bem. Ok, a gente reabre, coloca para atribuído ou em atendimento novamente e continua trabalhando esse chamado. No final do mês, isso vai contar como sendo um chamado, um incidente só. Agora, já passaram 3 dias e eu ligo de novo para reclamar da mesma coisa, a empresa já vai entender que não é a mesma reclamação, é uma outra reclamação. Então, uma vez encerrado, eu não devo reabrir o incidente, eu devo criar um novo.
Impacto disso para o usuário? Praticamente nenhum. Ele não precisa nem ver que isso está acontecendo. Ele reclama da mesma coisa e você, concluído, reabre ou encerrado, abre um novo. Só para que seja registrado como sendo ainda a mesma ocorrência ou não sendo mais a mesma ocorrência, sendo outra. Então nós definimos esse prazo, arbitramos o prazo de 72 horas e uma vez que foi marcado como concluído, automaticamente o sistema, depois de 72 horas, coloca como encerrado. Os outros status de aguardando o fornecedor e aguardando o usuário são bastante simples de entender. Quando você está num determinado atendimento e você precisa da interação do usuário para poder continuar. Ele mesmo abriu o incidente e falou que não consigo acessar a pasta. Que pasta? Você pergunta para ele e precisa da resposta dele para poder continuar. Ou ele solicitou um restore, você entrega para ele e pergunta se foi isso mesmo. Enfim, você está aguardando o usuário. E aqui aguardando o fornecedor, que é um bom exemplo no caso da impressora, que eu já chamei o fornecedor e estou aguardando que o fornecedor atue. Então esse daqui eu vou deixar em atendimento porque eu já vou atribuir para mim e vou dizer que eu já automaticamente vou começar a trabalhar nele. Então ele fica em novo, atribuído ou em atendimento, quando você acaba de abrir, de acordo com categoria, subcategoria e categoria de terceiro nível. Automaticamente ele vai ter uma prioridade. A prioridade é bastante útil quando o analista tem vários incidentes ou solicitações para atender e ele tem que escolher qual ele vai pegar primeiro. Claro, vai pegar as prioridades mais altas primeiro. A prioridade é calculada automaticamente de acordo com a urgência e impacto. Urgência, quanto ela está afetando o negócio, e o impacto, qual a extensão disso. Não precisa se preocupar com isso por enquanto, que de acordo com o que foi escolhido aqui em cima, em categoria, automaticamente vai ser priorizado. Data de conclusão. Algumas categorias já estão com a data de conclusão automática. Outras categorias ainda não estão com a data de conclusão automática cadastradas. O que quer dizer isso? É o SLA. Nível de acordo de serviço, ou seja, já está previamente acordado com o cliente que quando for aberto um incidente desta determinada categoria, eu tenho tanto tempo para atender. Esta aqui, por exemplo, não está. Quando ela está já cadastrada previamente, vai aparecer aqui já a data que está prevista. E quando não aparece a data que está prevista, aquelas categorias que ainda não estão cadastradas aqui, que ainda não foram acordadas com o cliente, neste caso especial, que ainda não foi acordado com o cliente e não está aparecendo, o analista tem a liberdade de dar a previsão de quando isso vai acontecer. Por exemplo, se hoje é dia 10, eu estou dizendo que resolvo isso até o dia 12. Ativo principal. Se eu tivesse cadastrado todos os meus servidores e impressoras, eu diria que essa impressora está envolvida nesse incidente. Assim, no final de um determinado período, eu posso pesquisar não só por chamados, por analista, por usuário, mas por dispositivo, por ativo que gerou mais incidentes. Não estamos trabalhando com essa funcionalidade ainda. Pessoa que enviou a solicitação e usuário solicitante. Qual que é a diferença? Quem enviou é quem está cadastrando isso no sistema. Agora, de repente, quem reclamou comigo foi um determinado usuário aqui. Eu não vou marcar uma outra pessoa, porque quando você marca isso, ele envia automaticamente um e-mail para essa pessoa falando: olha, o seu incidente já foi aberto. Então eu vou escolher eu mesmo. Na CBL não vou conseguir, então eu vou pôr suporte. TI CBL. Quando você mesmo percebe esse problema, você coloca como suporte TI, nome da empresa. Departamento de TI, atribuído a... Aí eu posso pegar para mim mesmo. Grupo de administração. Quando você tem vários analistas responsáveis pela mesma localidade, alocados no mesmo lugar, isso é bastante útil. Ou quando você tem um analista alocado de segunda a sexta e um administrador que vai algumas vezes por semana. Quando você coloca o grupo de administração, que já foi escolhido automaticamente, vai ser enviado um e-mail para os membros desse grupo de administração dizendo que tem um chamado novo na fila. Se eu tiver algum anexo
para descrever melhor, é bastante comum você usar um print, é uma boa oportunidade de você dar um print numa tela de erro, bater uma foto do painel do equipamento, algo assim, e colocar em anexo, no local automaticamente escolhido. Vou dar uma pausa aqui, só para citar o ID principal. Por hora, não se preocupe ainda com o ID principal. Em próximos vídeos nós vamos tratar esse assunto. Vou só adiantar a ideia do ID principal. É o seguinte, imagina que você tem uma série de incidentes relacionados. Caiu o acesso à internet. A operadora está com o link fora. Você não vai receber uma ou duas solicitações de atendimento. Muito provavelmente você vai ter dezenas, talvez centenas de incidentes. Só que na verdade não são incidentes diferentes. Não seria justo para o acesso à internet, 20 pessoas reclamaram, são 20 incidentes. Não posso registrar 20 incidentes, fechar os 20 ou devo. Como que eu trato com isso? Isso se chama incidente com indisponibilidade massiva. Muita gente indisponível ao mesmo tempo. Num caso desses, você coloca um chamado, um incidente como sendo principal, e aqui você digita o número dele, o principal. Esse chamado fica sendo como um chamado filho do chamado principal. Então, por exemplo, o primeiro que reclamou do acesso à internet, que vai ter um incidente número X, que já vai ser criado depois que eu der um OK aqui. Deixa eu dar um aplicar, por exemplo. Pronto. 35673. Vamos supor que existisse o 35672 que fosse o principal. Eu diria aqui que o pai é o 35672. E o próximo, eu também digo que é 35672, e o próximo, e o próximo, e o próximo, e todos os outros, eu aponto para esse mesmo principal. Uma vez fechando o principal, ele fecha todos os filhos. É mais fácil para lidar com incidentes massivos. A gente vai ver o exemplo disso mais para frente. Bom, foi criado. Uma vez que foi criado, eu preciso começar efetivamente a atender. Então, posso minimizar ou fechar a ferramenta e vou lá fazer o atendimento. Uma vez que eu comecei a fazer esse atendimento, eu tenho que registrar atividades. Qual que é a diferença de atividades e aqui em detalhes gerais colocar anotações? Simples. Aqui anotações, eu estou dizendo o status do andamento disso aqui e não obrigatoriamente quanto tempo eu gastei em cada fase, para que alguém possa ler o histórico e entender o que aconteceu. Aqui atividades, o foco já é quanto tempo eu gastei em cada atendimento. Então eu vou dizer que foi aberto o chamado para o fornecedor, acompanhamento do fornecedor, foi reiniciada a impressora, foi trocado o cabo de rede da impressora ou alguma outra atividade qualquer. Então, troca do cabo de rede. Plausível dizer que entre ir lá ver o que está acontecendo, achar na gaveta, pegar o cabo lá, trocar, voltar, nós gastamos uns 15 minutos para fazer isso. Está registrada a atividade e quanto tempo eu gastei com essa atividade. E se outra pessoa participar disso junto comigo? A mesma coisa. Essa outra pessoa que está atuando também nesse incidente vai ter que entrar no incidente deste número, ir lá em atividade, diz a atividade que executou e quanto tempo, que dia, de que hora até que hora, trabalhou nesse incidente e logo ele gastou tanto tempo. Isso vai ser usado onde? No relatório do final do período, semana ou mês, nós vamos ver quantas horas foram gastas por incidente, por analista. E uma série de verificações vai acontecer. Por exemplo, qual analista que demora mais tempo nesse tipo de chamado? Ou, essa empresa consumiu quantas horas da Adsoft, não só do analista A ou B ou aqui do Service Desk? Ou, aquele analista alocado gastou quanto tempo resolvendo incidentes e quanto tempo resolvendo problemas? Ou trabalhando quanto tempo em projetos e quanto tempo no Service Desk? Então serve para uma série de análises. É bastante importante que isso seja preenchido corretamente. Tenho que me preocupar minuto a minuto? Não. A sugestão da ferramenta de 15 em 15 minutos é mais do que suficiente. Então você nunca vai dizer que ficou 16 minutos ou 32 minutos trabalhando uma determinada atividade. Vai colocando intervalo de 15 em 15 minutos, está de bom tamanho.
Uma vez que foi resolvido, você pode registrar qual que foi a resolução adotada, dá OK, e você já disse como terminou o seu chamado. Alguma coisa como o fornecedor resolveu, ou a troca do cabo de rede resolveu. Digno de nota. Caso eu tenha um procedimento um pouco mais complexo, algo do tipo, quando naquele servidor aparece essa mensagem de erro, você tem que instalar esse fix, ou instalar esse programa, remover o outro, algo assim, pode ser interessante gravar esse conhecimento na base de conhecimento, já vamos ver como funciona em outros vídeos, ou durante o atendimento você pode pesquisar nesta base de conhecimento. Então, quando eu tenho, ele já me dá uma dica: infra, equipamento periférico, impressora. Tem um troca de toner. Troca de toner que você quer? Não, não era bem isso. Aí eu posso ir procurando. É cadastro de produto, é isso daqui. E aí você vai vendo os incidentes que já aconteceram e as soluções que foram adotadas. Agora uma sugestão. Eu tive um erro no ambiente do cliente, um incidente. Não sei de pronto como resolver. Primeiro lugar a consultar, vou para a internet, jogo no Google o que está acontecendo ou vou pesquisar na base de conhecimento da empresa? Uma boa pergunta. Normalmente, o primeiro impulso é você pesquisar na internet e comumente funciona muito bem. Agora, existe uma chance de ser mais assertivo pesquisando na base de conhecimento, porque aqui nós já vamos ter erros mais específicos do nosso ambiente. E essa base de conhecimento vai sendo cada vez mais precisa, cada vez mais rica, à medida que nós mesmos vamos tendo o cuidado de registrar aqui. Então, se você jogou na internet, achou a solução que não estava na base de conhecimento, coloca na base de conhecimento. Assim, a próxima pessoa que enfrentar esse erro já tem a resposta ali. E você mesmo, quando acontecer isso de novo, e você não vai lembrar de tudo que você já fez, um bom tempo depois nesse cliente mesmo ou em outro, você também já consegue encontrar na base de conhecimento. Então, vamos ver mais tarde como cadastrar isso na base de conhecimento, mas já vai fazendo um teste de como pesquisar, pode te ajudar bastante. Registrei a solução e agora, uma vez que foi registrada a solução, nós vamos para o status. Concluído e não encerrado. Ele estaria encerrado se o próprio sistema detectasse que ele já está concluído às 72 horas e ele não pode mais ser reaberto, ele está definitivamente encerrado. Então eu vou pôr apenas como concluído. Digno de nota. Resolvido permanentemente. Troquei o cabo e isso resolveu o problema. Resolveu o incidente, não preciso mais me preocupar com isso, deixa isso para lá, vamos para o próximo. Ou o certo era trocar o cabo, mas eu não tinha um cabo para trocar, então eu só tirei, apertei de novo, dei uma soprada e ficou preso lá. Foi resolvido com uma gambiarra, workaround. Então você dá um jeito do cara continuar trabalhando, mas não está legal isso. Importante registrar? Sim, porque aí você não deixa passar. Você não esquece que aquilo está na base do workaround ou boa e velha gambiarra. Não foi resolvido por não ser reproduzível. É aquele tipo de erro que acontece com o usuário quando ele vai te chamar e que você já deve ter enfrentado também. Aconteceu um erro, mas você fala, peraí, deixa eu ver, e nunca mais acontece. Fala, olha, resolvido não foi. Está encerrado, concluído, mas sem resolver porque eu não consegui ver ele de novo. Ou... olha, para isso funcionar bem, você vai precisar de um monitor de 32 polegadas, ou vou ter que refazer o cabeamento inteiro da unidade, então deixa do jeito que está e paciência. Não foi resolvido por ser muito custoso. Ou até foi fechado, resolvido pelo requerente. Também já deve ter visto uma opção dessas. O cara liga dali, não, pode deixar, já resolvi aqui. Tá bom. Ele devia estar fazendo alguma coisa incorreta, algum procedimento que não estava adequado, percebeu o que fez, ou então ele por si só conseguiu resolver o problema e você diz que foi resolvido pelo próprio solicitante. Então, quando foi concluído, ele foi concluído como?
O mais comum é o resolvido permanentemente, quando o analista dá a solução, executa isso e resolve permanentemente, ou até o resolvido do jeito que deu, depois eu tenho que voltar a esse caso. Então eu vou dizer que foi resolvido permanentemente. E ok. Quando eu encerro, aí ele já me dá uma dica. Você deseja inserir isso na base de conhecimento? Vamos supor que eu diga que sim. Aí eu já vou ver que quando no visor da impressora aparecer a mensagem tal e ela fica disponível para impressão, no impressor em disponibilidade não consegue realizar a impressão do documento, verificar o cabo de rede, por exemplo. E aí você aperta o salvar, eu não vou apertar aqui porque é só um teste. Aperto salvar, ele foi inserido na base de dados de conhecimento da empresa. Pronto, é isso que a gente precisa saber para criar um incidente e registrar como que foi resolvido.